Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou tentar convencer você de que essa vida não é um fracasso. Que na verdade você pode estar comparando sua vida com a de outras pessoas e essa comparação pode estar gerando a sensação de que você é um fracasso. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje nessa argumentação, acho que você clicou nesse vídeo talvez porque você realmente pense que a sua vida ou que você é um fracasso. A primeira coisa que é importante a gente trazer é a origem do ser humano. O ser humano ele é o único animal que nasce e que precisa totalmente de cuidados. Ou seja, no reino animal, todos os outros animais que nascem, eles não precisam ser cuidados, Já nasce andando, já nasce vivendo, já nasce fazendo várias coisas. O único animal que nasce, animal racional, que precisa de cuidados imediatos, senão morre, é o ser humano. Então, tendo isso como ponto de partida, a gente precisa entender a complexidade que é ser humano e entender que o ser humano ele já nasce numa situação de dependência. Ou seja, muitas pessoas que viveram dificuldades nas suas vidas, problemas, muitos desses problemas têm origem na infância ou na ausência desse cuidado primário inicial. E isso gera a sensação de que a gente é um fracasso. Desde o nosso nascimento, a gente é colocado em situações onde a gente precisa enfrentar a vida. Tem um psicólogo que fala sobre isso, que o nascimento é como se fosse um primeiro luto, O Freud fala sobre isso. Eu não sou freudiana, mas acho esse pensamento interessante para trazer aqui. É como se o primeiro luto que a gente enfrentasse fosse o ato de nascer. Quando você sai da barriga da sua mãe, você é obrigado a enfrentar um mundo que não tá aí para sua sobrevivência, que não liga para você, que não se importa com você. O mundo não é receptivo e a criança já nasce chorando, Ou seja, ela sai de um lugar confortável e bom para poder ir para um lugar totalmente desconhecido. Ela é obrigada a respirar sozinha, comer sozinha. E tudo isso é um misto de emoções. Dito isso, o que eu quero dizer com isso é que quando você não tem esse cuidado inicial com a sua própria sobrevivência, quando você sofre, por exemplo, de ausência materna, ausência paterna, isso torna as coisas muito mais difíceis. E isso é uma coisa a ser considerada. Você está vendo esse vídeo agora e você passou por uma situação assim, saiba que isso é muito traumático. E que isso pode gerar o pensamento de que você é um fracasso. Mas o fato de você ter nascido já prova que você não é um fracasso. Por quê? Porque dentre vários espermatozoides, o seu conseguiu penetrar no óvulo e o seu conseguiu criar um embrião e você conseguiu se desenvolver e poderia ter acontecido N fatores. N fatores poderiam ter acontecido para que você não nascesse. Você poderia ter sufocado, você poderia ter a sua mãe poderia ter tido um aborto espontâneo, muito comum. Poderia ter acontecido muitas coisas para que você não estivesse aqui hoje. Mas você está. O fato de você já vencer essa primeira barreira da vida, que é a barreira da sobrevivência, Os primeiros momentos ali de um bebê são os momentos que definem como vai ser a vida daquela criança, se ela vai conseguir se desenvolver, se ela consegue ali ter os pulmões dela funcionando perfeitamente, se ela consegue ali enxergar perfeitamente, vão definir todo o rumo da vida dela. Muitas crianças não sobrevivem, muitos bebês não sobrevivem. Então, pelo fato de você ter rompido essa primeira barreira da sua vida como ser humano, um animal indefeso, não é como os outros animais que já nascem andando, já nascem fazendo tudo, já nascem comendo e já se desenvolve assim rápido. O ser humano nasce muito fragilizado, Qualquer coisa pode fazer com que aquele ser humano ali pequeno não se desenvolva, com que ele morra, Pode morrer de fome, de frio, de N coisas diferentes, de doenças diferentes. Mas o próprio fato de você ter sobrevivido a essa primeira etapa da vida, que é a sobrevivência, já mostra que você não é um fracasso. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para convencer você de que a sua vida não é um fracasso também tem a ver com o seu desenvolvimento emocional e intelectual. Bom, se você está vendo esse vídeo, é sinal de que você é uma pessoa que busca conhecimento e que você é uma pessoa que busca evoluir a sua mente, evoluir os seus relacionamentos. Isso já é um sinal de brilhantismo muito grande. Eu não estou querendo fazer esse vídeo para massagear o ego de ninguém. Mas eu estou querendo comprovar para você de que a sua vida não é um fracasso total. Muitas vezes a nossa forma de interpretar a vida, ela é enviesada a partir de uma ideia de competição. Então, basicamente, é como se a nossa vida fosse uma constante comparação com a vida do outro. E a gente, como seres humanos, nós criamos ilusões na nossa cabeça também. Fiz um vídeo esses dias perguntando para as pessoas,
no meu Instagram. Se você tivesse a vida dos seus sonhos, você seria feliz? Você seria realmente realizado? Quando a gente faz essa pergunta, esse questionamento, a gente percebe que, na verdade, a nossa autorrealização, a sensação de autorrealização, ela vem de dentro de nós. E não daquilo de fora que a gente pode conseguir conquistar ao longo da vida. Então é importante manter esse tipo de pensamento, e isso tem a ver também com o essencialismo, né? Você se apegar às coisas que são essenciais para você e das quais você não abre mão, porque senão a nossa vida vai passar a ser uma constante comparação com a vida dos outros. E muitas vezes a sensação de que você fracassou na vida vem justamente dessa percepção enviesada, de que a vida do outro é melhor do que a sua, porque ele tem coisas que você não conseguiu conquistar, coisas que você não conseguiu obter. Porém, essa ideia de felicidade também é falsa, né? Da mesma maneira que é falso o pensamento de que se você tiver mais coisas, você vai ser mais feliz. Porque você tem muitas coisas hoje que você conseguiu conquistar, mas existe ali a ânsia do ter e o tédio de possuir. Você conseguiu conquistar muitas coisas na sua vida, você conseguiu fazer faculdade, você conseguiu estudar, você conseguiu se dedicar na sua profissão, você atingiu um lugar que você queria, e agora que você tem todas essas coisas, você não se importa mais tanto assim com elas. Talvez por ter justamente essa ideia, por alimentar esse pensamento de que se você tivesse uma vida alternativa à vida que você tem hoje, de que se você tivesse conquistado outras coisas que não essas que você conseguiu conquistar hoje, como se tivesse toda uma vida alternativa a essa que você está vivendo, você seria uma pessoa mais feliz, mais realizada. Você não sentiria um fracasso. Mas o pensamento, eu sou um fracasso, vem justamente também dessa visão de que a vida da outra pessoa é melhor do que a sua, porque ela tem coisas que você não tem. Porém, quando você consegue ter essas coisas também, você também não aproveita. Isso também é uma ilusão. E também é uma maneira de você não viver a vida plenamente. E falando sobre esse assunto, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui hoje é como você pode melhorar esse pensamento. Como você pode desenvolver um pensamento mais saudável sobre a vida que você tem hoje. O primeiro ponto a ser trabalhado é primeiro identificar se a sua vida realmente é um fracasso. O que você considera como um fracasso. A gente muitas vezes tem pensamentos, assim, muito exatos sobre uma coisa, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, minha vida é um fracasso. Mas a gente não tem nenhum parâmetro para definir o que significa fracasso ou não. Então, é muito importante que você entenda o que significa fracasso para você. E que cada pessoa tem uma série de símbolos e arquétipos que significam fracasso. Então, para mim, fracasso pode significar uma coisa, para você, fracasso pode significar outra coisa, e assim vai, dependendo da maneira como você foi criado, da maneira como você enxerga o mundo, da sua visão sobre as coisas. Então é importante você identificar o que significa fracasso para você. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas dentro da clínica, muita gente olha para mim e fala, mas eu tenho uma ideia sobre o que significa fracasso, mas a minha vida não se adequa a essa ideia, mas eu ainda acho que é um fracasso. Ou seja, a minha ideia sobre o que significa fracasso, por exemplo, pode ser uma pessoa que não tem sonhos, perspectivas e metas, ou pode ser uma pessoa que tentou de tudo numa profissão e não conseguiu. Porém, a minha vida não se aplica a isso, porque eu sou uma pessoa que conseguiu alcançar lugares na minha profissão e eu sou uma pessoa que conseguiu, que tem metas, objetivos e sonhos. Então, é como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, entende? Não sei se você está conseguindo me entender. Então, o que eu quero dizer com isso é, primeiro ponto, analise, primeiro ponto dos três pro terceiro ponto, né, que é como melhorar esse pensamento de eu sou um fracasso. Primeiro ponto é, analise qual é a ideia que você tem sobre o que é realmente fracasso. Segundo ponto é, compare com a sua vida. Veja se esse pensamento é verdadeiro sobre você. Veja se ele se enquadra na sua vida, né? Se realmente tem a ver com isso. E o terceiro ponto é, fuja do absolutismo. Fuja da ideia de que as coisas têm um grau absoluto extremo. Ou seja, minha vida é um fracasso. Pode ser que a sua vida não seja um fracasso. Muito importante a gente observar o tempo verbal. Talvez não seja, talvez esteja um fracasso. Muitas vezes a nossa vida pode estar um fracasso. E esse fracasso pode ser em vários níveis, né? Também é importante definir os níveis desse fracasso. Então, o primeiro ponto é analisar qual é a ideia que você tem sobre o fracasso. O segundo ponto é comparar a sua vida com essa ideia que você tem, para ver se isso faz algum sentido lógico e racional. E o terceiro ponto é você perceber se esse pensamento tem algum pé de realidade, né? Você observar, né, e perceber o caráter absoluto disso, né? Então, supondo que realmente esteja um fracasso, em qual área está um fracasso? E como eu posso trabalhar para conseguir melhorar esse aspecto da minha vida? Você vai perceber primeiro que a sua vida não é um fracasso total. Você já conseguiu conquistar muitas coisas ao longo da sua vida. Você conseguiu conquistar amigos, família, você conseguiu ter o status que você queria. Muitas vezes você até conseguiu atingir posições que você nem imaginava.
e você conseguiu muitas coisas. E você vai perceber que talvez você tenha, sim, alguma área da sua vida que fracassou. E que essa área não deve ter um caráter absoluto ou generalista. Muitas vezes, isso também é uma distorção cognitiva. A gente pensa que tudo se resume àquilo. Então, por exemplo, pode ser que na minha vida hoje, um exemplo prático, né? Eu suponho que a minha vida profissional eu considere como um fracasso, né? Vamos supor que eu tenha esse tipo de pensamento. Por eu ter esse aspecto da minha vida, que é só uma parte da minha vida profissional, não tudo, eu desconsidero tudo e coloco isso como uma parte principal da minha vida, ocupando um lugar muito maior do que deveria. E isso faz com que eu tenha um pensamento generalizado de que tudo tá ruim, de que tudo tá péssimo. Na verdade, não é tudo que está péssimo, são algumas partes que não estão boas, ou algumas coisas que eu não consegui ter sucesso. E aí entra o quarto e último ponto dos 3 pontos que eu estava falando, quarto e último ponto, que você trabalhe na sua autocompaixão. Autocompaixão não é você sentir pena de si mesmo, não é a mesma coisa. Autocompaixão é você compreender quais foram os fatores que levaram você a estar nesse ponto da sua vida hoje. Então, eu acredito que até aqui nesse ponto do vídeo, se você assistiu até o final, você talvez esteja considerando que realmente sua vida não é um fracasso. Mas existem pontos específicos, por exemplo, a vida relacional, a vida espiritual, a vida material, ou a vida familiar, afetiva, ou a sua vida no sentido profissional, esteja um fracasso. É muito importante considerar, através do olhar da autocompaixão, quais foram os fatores que levaram até isso. Então, conforme eu falei lá no início do vídeo, se você não teve aquele apego inicial, ou seja, se você não teve aquele cuidado inicial que deveria ter tido, que é um ambiente familiar, porque o ser humano já nasce muito fragilizado e precisa de cuidado, apoio, carinho, suporte, tudo isso. Isso quer dizer que você já entrou dentro dessa corrida da vida sem apoio. Isso significa que você entrou para a corrida da vida sem ter suporte, sem ter o material, o equipamento necessário para você conseguir. E isso significa muitas coisas. Você conseguiu superar tudo isso, e isso é uma coisa boa. Apesar de você não ter o equipamento necessário, você conseguiu escalar a montanha do Everest. Apesar de você não ter o equipamento necessário lá no início, você conseguiu superar barreiras e dificuldades. Entender o caminho que te levou até esse ponto. Vamos supor, por exemplo, que você perceba que você tem um fracasso na sua vida emocional. Um exemplo, você não consegue se manter em um relacionamento, ou você tem dificuldades de relacionamento nesse momento da sua vida. Isso revela uma falta e revela um ponto a ser trabalhado. Mas não quer dizer que tudo seja um fracasso. Não quer dizer que toda a sua vida se resume a isso. Porque a nossa vida tem várias facetas, tem várias coisas na vida. Existem várias vidas, digamos assim, conforme eu falei. Vida material, vida familiar. Existem muitos pontos a serem trabalhados. E isso não significa que toda a sua vida é assim. Então, entendendo e trabalhando na sua autocompaixão, você pode conseguir trabalhar isso. Por que eu falo da autocompaixão? Porque a autocobrança não vai fazer com que você desenvolva essa parte da sua vida que você sente que fracassou. Na verdade, a autocobrança é só uma pressa, uma necessidade de resolução sem considerar nenhum fator, sem considerar nada do que você vivenciou. No processo terapêutico, a gente fala muito sobre isso, sobre você entender e interpretar situações e fatos que aconteceram com você e diferenciar você do todo. É aquela coisa da autocomparação, né? Quando você entende como foi o seu nascimento, como foi a sua criação, como foi a sua vida, até o ponto que você está hoje, aqui assistindo esse vídeo, até esse momento aqui, quando você entende isso, aí então você consegue desenvolver um caminho de autocompaixão. E a autocompaixão traz resultados incríveis. A compreensão, o entendimento sobre as coisas, sobre quem nós somos, abre caminho para que você consiga se desenvolver como pessoa. Então, queria deixar umas perguntas para você se fazer aqui, nesse último ponto, e também para poder encerrar esse vídeo. Primeira pergunta é, como foi a sua vida? Como foi a sua trajetória desde o início? Você tinha tudo o que você precisava para se desenvolver? Segundo ponto, o que você pode trabalhar? Como você pode trabalhar nesse aspecto da sua vida que você sente que fracassou? O que você pode fazer nesse aspecto da sua vida específico? Então, faça essa pergunta para você. O que eu posso trabalhar? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero que você esteja me acompanhando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me deixa saber, comenta aqui embaixo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, manda mensagem pra mim, eu quero saber o que você achou sobre isso e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o meu próximo vídeo. Tchau!